E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo educativo aqui no canal e nós vamos falar sobre as ações do Luiz Barsi, atendendo a pedidos de inscritos iniciantes aqui do canal que querem saber se as ações que o Barsi tem em carteira valem a pena hoje. Então eu já lhe adianto que não. Nem todas as ações que ele tem em carteira hoje são para iniciantes, inclusive a gente vai ver aí nas próprias palavras dele que ele tem vontade de vender aí uma determinada empresa da carteira. Eu vou dar a minha opinião conforme vocês me mandaram perguntas, vou levantar alguns pontos aí das ações que valem ou não valem a pena, na minha opinião, tá pessoal? Isso aqui não é nenhum vídeo sensacionalista para criticar ou para puxar o saco, nada disso. É um vídeo com racionalidade para iniciantes, tá? Então se você é iniciante, esse vídeo é para você. Inclusive me fala aí quais ações que você e ele são acionistas. Me fala aí nos comentários. Mas vamos lá, as empresas então que o Barsi tem em carteira e a gente vai conversando ao longo do vídeo. Vamos começar aqui com as elétricas, né? O Luiz Barsi é um investidor de renda passiva e renda passiva já sugere setor elétrico de cara, né? E uma das elétricas aí que ele tem em carteira é a CEMIG, empresa atuante principalmente em geração, transmissão, distribuição e comercialização, e a empresa tem também gás natural aí dentro do seu portfólio. Hoje é um case bem estratégico aí dentro do setor elétrico, tá? A diversificação das fontes de receita da empresa tem proporcionado crescimento de lucros aí nos últimos 5, 6 anos, né? E para quem está olhando hoje para a empresa e talvez começou a olhar porque o Barsi investe, de fato, a empresa tem gatilhos aí que podem destravar mais valor no médio e longo prazo, como por exemplo, né, os desinvestimentos que a empresa pode fazer. De outro lado, ela segue investindo nos principais segmentos do setor, lembrando que ela já tem todo um planejamento aí até 2027 para a expansão de projetos renováveis, reforço e melhorias aí na parte de transmissão. Inclusive ela está muito bem controlada financeiramente, está nos menores níveis de alavancagem, e ainda poderíamos aqui colocar como um possível gatilho, né, que é sempre incerto, mas a possível privatização, né, que é algo que o atual governo aqui de Minas Gerais tem movido esforços aí para que aconteça. Então, para quem está investindo em dividendos, olhando o futuro, a conjuntura aqui, né, nos direciona aí para um case robusto, né, para maiores dividendos futuramente. Lembrando que o payout atual aí da empresa é de 50%. É um bom percentual. Quanto mais a empresa lucrar, mais ela vai pagar, né? Pelo menos 50% do lucro aí vai para o bolso do acionista. Então eu não sei quando que o Barsi colocou a CEMIG na carteira dele, mas olhando historicamente aí para resultados, né, que é um dos principais pontos de partida aí para decidir pelo investimento, a gente vê que hoje a empresa está muito melhor do que estava no passado, né? E aí junto aqui as ações que o Barsi tem em carteira, a gente pode colocar também a Taesa, porque a CEMIG ela tem participação relevante na Taesa, né, mais de 21%. Não sei se o Barsi tem Taesa, especificamente a Taesa, a parte na carteira, mas tendo ou não tendo, ele acaba sendo sócio aí através da CEMIG. E uma outra elétrica, né, que o Barsi tem em carteira é a Transmissão Paulista. Aqui é transmissão de energia, puramente falando, mas é também um case que hoje está se recuperando, digamos assim, né, depois de 2022 ter dado ali uma estagnada, entre aspas. A gente viu inclusive os dividendos diminuindo bastante por conta de investimentos principalmente e algumas outras questões a mais pontuais, e hoje a gente vê aí que a receita da empresa vem retomando, olhando trimestre pós trimestre, a gente vê isso. Então o lucro ele tem tudo aí para começar a melhorar ou seguir melhorando, principalmente após a empresa energizar novos projetos, né, como aconteceu em 2022, e hoje ela já começa a colher os frutos aí desses projetos que foram energizados. Aquela questão também da RBSE que nós já falamos bastante em vídeos passados também já começa a se recompor a favor da empresa, e acho que daqui para frente a Transmissão Paulista tem tudo aí para seguir melhorando. E se encaixa perfeitamente numa estratégia de renda passiva, porque a conjuntura aqui também
sinaliza para maiores dividendos à frente, né? Quem sabe já em 2024, né? Olhando aí para os últimos projetos que já estão em operação. Lembrando que a empresa tem pago aí 75% do lucro para o acionista. Essas elétricas aqui, então, se provaram ao longo do tempo. É impossível a gente dizer que foram investimentos ruins aí do Barsi. E para quem perguntou, na minha opinião, né, hoje, se valem a pena ou não, eu vejo como adequadas, sim. São empresas muito boas aí para a carteira de um investidor iniciante, né, que busca dividendos. Eu diria até que nessa configuração aqui, ó, nem precisaria da Taesa, né, bastaria a CEMIG e a Transmissão Paulista, pois como a gente viu, a CEMIG tem participação relevante em Taesa. E ainda falando aí das elétricas que compõem a carteira do Luiz Barsi, a gente pode listar aqui também a AES Brasil, que é uma empresa focada 100% em renováveis. Aqui tem um ponto de atenção, ou alguns pontos aí de atenção ao investidor iniciante que comprou só por causa do Barsi. Isso acontece muito, tá? E aconteceu, acredito eu, recentemente, inclusive. E como eu já trouxe aqui antes, é uma empresa que ainda vai demorar um pouco aí para trazer frutos, tá? É um negócio para o futuro. Só para você ter uma ideia, né, quem investiu pensando em dividendos, em 2022 foram aí 10 centavos, em 2023 até agora, zero. Então, na minha opinião, não é uma ação do Barsi adequada ao investidor que está começando agora, querendo bons dividendos agora. Apesar de eu acreditar bastante nessa empresa para crescimento no longo prazo. Então é outra estratégia. Depende muito, cada investidor tem o seu objetivo e a sua decisão de compra, ela não deve ser motivada só porque alguém comprou, só porque o investidor grande comprou, mas sim pelo seu objetivo. Então, aqui se você comprou seguindo o Barsi e você pensa em dividendos agora no curto prazo, foi um erro. Mas do contrário, se você visa o crescimento, na minha opinião, aí tá tranquilo, é mais uma boa empresa aí que o Barsi tem na carteira. Mas vamos lá, seguir aqui com mais ações do Barsi que ele tem em carteira e agora vamos para os micos, né? O pessoal gosta de chamar assim. Todo mundo tem um mico na carteira, não tem jeito. Eu tenho, você também deve ter, faz parte. E com os grandes investidores não é diferente. Errar faz parte do processo. E aí tem uma ação aqui do Barsi que se chama Eternit. Essa empresa aqui, certamente o Barsi não está feliz com ela. Inclusive, em entrevista recente, né, ele comentou que tem, mas tem vontade de cair fora. Aqui são palavras dele em entrevista no site Inteligência Financeira, onde ele diz que não é mais o mesmo papel que ele comprou há 10, 15 anos atrás. Pois é, realmente, né, olhando aqui para o movimento das cotações, não sei quando que ele comprou as ações da Eternit, mas a gente vê que alguma coisa grave aconteceu, né? Principalmente, creio eu, a questão da proibição do amianto, que aconteceu, se eu não me engano, foi ali perto de 2017. Né? A empresa perdeu aí a principal fonte de receita e a partir daí deu prejuízos seguidos. Né? Veio, em meio a isso, recuperação judicial, a empresa ficou ali uns 4 anos no vermelho. Só que durante esse processo a empresa seguiu trabalhando, apostou em outros produtos e até deu certo, né? Ela voltou a dar lucro, ela fez aquisições inclusive, se modernizou, só não saiu da recuperação judicial porque ainda havia ali eu acho que ainda tem uma pendência até hoje, né, com um credor específico, mas a empresa já tem um dinheiro reservado para quitar, então as coisas pareciam estar se normalizando para o lado da empresa, porém o cenário inflacionário, né, o setor bem desaquecido que a gente está vivendo, vem puxando novamente os lucros da empresa para baixo, infelizmente. Né? Eu nunca parei para estudar a fundo aqui o case de Eternit, então se tiver alguém que está assistindo aí, né, e conhece melhor a história da empresa, fica à vontade aí para comentar. Mas aqui é uma empresa que infelizmente, né, por questões econômicas que a gente está vendo hoje e até mesmo regulatórias do passado, né, eu diria aí em referência à proibição do amianto, né, que era o principal negócio da empresa, sofreu muito. O Barsi tem as ações, parece que não investe mais na empresa e tem vontade de vender, nas palavras dele. Mas enfim, né? Hoje, na minha opinião, para quem perguntou, essa ação aqui do Barsi não é para iniciantes. E ainda seguindo aqui, né, dentre os micos, o Barsi tem na carteira também as ações da resseguradora IRB. Muita gente investe
e investiu nessa empresa muito por causa do Barsi. E esse nem é o problema. Acho que o problema todo é que a maioria nem sabe o que aconteceu com a empresa, nem sabe a situação atual da empresa, mas basta a gente olhar o gráfico aqui, né, a gente vê que também aconteceu algo no passado e grave, e aqui basicamente foi um escândalo quase nível Americanas, podemos dizer, e tudo começou com uma gestora que apontou possíveis inconsistências no lucro contábil da empresa, e por isso essa gestora que apontou essa inconsistência estaria vendida nas ações da IRB. E aí teve uma carta que ela divulgou ao mercado explicando tudo, e com o passar dos dias, alguns membros do conselho da empresa na época foram saindo e levantando suspeitas. E em meio a toda a confusão, surgiram algumas fake news também envolvendo aí até mesmo o Warren Buffett, e em meio a isso a CVM abriu alguns processos contra a empresa que lá na frente descobriram fraudes relacionadas aos executivos da época. Então os balanços estavam fraudados, a empresa teve que posteriormente republicar os balanços anteriores, enfim, né, foi um escândalo, né, e isso causou a perda aí de confiança do mercado na empresa, literalmente. E depois de tudo isso, mas ainda com a faca caindo, como se diz, o Barsi comprou mais ações, conforme algumas notícias trazem aí a informação, com entrevistas que ele mesmo deu falando que comprou. Nesse ponto aí o escândalo já tinha ficado para trás, mas as ações ainda estavam em queda livre. E hoje eu creio que ele não deve estar tão satisfeito assim com o investimento, assim como muitos que compraram junto com ele na ocasião, né? As coisas ainda não estão fáceis aí para a IRB, e aqui em relação à empresa, respondendo a quem perguntou se vale ou não a pena, eu não sei, mas o que eu sei é que não é ação para iniciante. Desde o escândalo aí, né, da empresa, as margens de rentabilidade da IRB estão negativas, apesar de terem estimativas aí para recuperação a partir de 2024, mas ainda assim está muito longe aí de voltar a ser o que era. Então, se você não tem paciência, se você está começando agora, acho que tem cases melhores aí na frente para quem quer dividendos principalmente. E seguindo em frente aqui, falando ainda das ações do Barsi, vamos voltar a falar de boas empresas que ele tem em carteira, como por exemplo o Banco do Brasil. Aqui dispensa comentários, hoje é o melhor banco da Bolsa em termos de resultado e tem tudo aí para continuar sendo um dos melhores, não só em resultados, mas também na consistência aí dos dividendos. Não é à toa que é uma das posições relevantes aí na carteira do Barsi. Assim como a Klabin também, né, que é outra empresa aí que está entre as maiores posições da carteira do Barsi hoje, junto talvez aí com a Unipar também, onde ele tem uma boa participação, né, uma participação bem relevante, inclusive ele é um dos maiores acionistas da empresa hoje, com mais de 13% das ações da Unipar. É uma das grandes posições aí do Barsi. Então aqui nessas três empresas, para a gente adiantar aqui o assunto, né, respondendo quem perguntou se as ações do Barsi valem a pena hoje, na minha opinião, o Banco do Brasil, sim, é adequada a qualquer perfil de investidor, seja para dividendos ou não. Aqui é uma ação segura, entre aspas, né, para compor e proteger carteira. Já olhando para Klabin e Unipar, é mais para um perfil de investidor ali de crescimento ainda, né? Para quem tem um pouco mais de paciência, principalmente. A Klabin até deve pagar daqui para frente um dividendo bem mais recorrente, mas não será aquele baita yield ainda. Já a Unipar, conforme eu trouxe também no último vídeo, inclusive, é bem cíclica. Em determinados períodos ela vai pagar um bom dividendo, mas atualmente não acredito que vai ser o caso. Então hoje essas duas empresas aqui, eu acredito que é mais para um perfil de investidor que visa crescimento. Crescimento com dividendos de brinde, mas o foco não vejo ainda para dividendos, para compor carteira previdenciária hoje, minha opinião. E ainda sobre as ações aqui do Barsi, que vocês me perguntam, né, se vale a pena ou não, a gente tem também a Taurus Armas. Muita gente também investe nessa empresa só porque o Barsi investe, mas na verdade a maioria nem sabe o que a empresa está fazendo hoje, não sabe os riscos, não sabe os desafios aí desse negócio. Enfim, basta que você olhar o histórico aí da empresa, né, em termos de resultado, você já vê algumas coisas, né? A gente vê que historicamente foi terrível, só prejuízo.
A partir de 2021, a empresa virou a chave e hoje é outra empresa, né, muito moderna, focada no negócio principal, mas infelizmente ela vem perdendo de novo a lucratividade. Ou seja, não é um setor fácil, apesar de hoje ser uma boa empresa. Aqui é um segmento que, além de tudo, ele é polêmico, né? Que sempre vai ter restrições, regulamentações, não tem jeito. O que geralmente tende a elevar custo e diminuir as vendas, principalmente a depender, né, da postura dos governos, né, e dos países em que a empresa atua. Então, tem coisas aqui que estão além do controle da empresa. O investidor precisa entender isso. E o que ela pode fazer é trabalhar para ir cada vez mais longe em termos geográficos. Esse é o ponto positivo que eu destaco, porque a empresa está fazendo isso, ela está tendo essa resiliência, essa iniciativa de buscar novos mercados. A maior parte da receita da empresa é do mercado externo, especificamente ainda os Estados Unidos, que representam aí a maior demanda pelas armas da empresa, mas vejam só como que as vendas caíram, né, e voltaram aí para os patamares de antes da pandemia, olhando só Estados Unidos. Então a empresa ela sabe que não pode ficar refém só dos Estados Unidos, mesmo sendo o maior cliente, e ela tem buscado aí a expansão dos negócios. Aqui nas informações da empresa, a administração até comenta sobre isso, que está mirando novos negócios, como licitações em outros países, principalmente Oriente Médio, África, sem falar a Índia, que já tem negócio em andamento. Mas não é um negócio fácil. Tá? Apesar da empresa estar muito bem hoje financeiramente falando, acho que, na minha opinião, para quem perguntou, é outra empresa aí que eu não acho que seja adequada ao investidor iniciante. Tem negócios na bolsa muito mais simples para analisar e para começar a investir sem dor de cabeça. E dito isso, para a gente não se alongar tanto, né, hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais longo mesmo, nós temos outras empresas aí que o Barsi tem em carteira, como por exemplo a Vibra, a Cosan também já são cases aí mais de oportunidade, como ele mesmo já disse que enxerga essas empresas. Eu concordo com a tese dele e também acho que não são para iniciantes. Eu acho que, além dessas empresas, ele ainda tem ações da Cielo, por exemplo, né? Eu não tenho certeza se ele ainda tem as ações da Cielo, mas na pandemia ele comprou, tem vídeo aí no YouTube dele falando que comprou perto ali dos R$6, além de outras ações aí também complicadas, como por exemplo Paranapanema, acho que ele ainda tem ações dessa empresa também, e não acho que é para iniciantes também. No geral aqui eu não sei quais são todas as ações da carteira dele, deve ter mais ações aí além dessas, só que dentre essas 12, 13 empresas aqui, o que a gente conclui é o seguinte: primeiro, ele diversifica bastante. Aí é bom a gente lembrar que a diversificação ela vem com o tempo, tá? Vem com o conhecimento adquirido sobre as empresas e a sua expectativa em relação ao investimento. Obviamente adequado aí ao seu capital disponível para investir e o seu perfil de risco. Diversificação não é da noite para o dia. Segundo ponto, errar ao longo do processo faz parte. Tá, pessoal? A gente viu aí que até os grandes erram. Nessa lista de ações dele aí, tem umas 4 ações pelo menos que eu acredito que ele não deve estar nada satisfeito. Errar faz parte. E aí a gente chega no terceiro ponto que minimiza muito esse risco, que é o foco no que gera resultado. Ao longo do processo, o Barsi foi aprendendo, né, e vendo que as empresas que mais geram resultados são as empresas perenes. Hoje as maiores posições da carteira deles são no setor elétrico e setor financeiro. E aí depois, acredito eu, com base nas entrevistas dele, que seriam a Klabin e a Unipar. Só para vocês terem uma ideia, né? Quando ele começou a comprar ações da IRB, acho que foi nessa ocasião que ele comprou ações da Cielo também, as duas empresas juntas não representavam nem 3% da carteira dele. Ou seja, a lógica é: onde tem alto risco, mas eu vejo potencial de retorno, né? Ele viu potencial de retorno, ele investiu pouco dinheiro. Mas onde tem previsão de lucro, com bons dividendos, onde tem segurança e previsibilidade de receita, ele investiu mais dinheiro e reinvestiu e vem reinvestindo. A lógica para você, pequeno investidor, é a mesma. É o processo de investir que vai nos capacitando. Foi assim com ele e será assim com você, comigo, possivelmente. Não tem segredo nenhum aqui, tá bom? Então por hoje é isso que eu queria comentar com vocês. Se você ficou comigo até aqui, me fala nos comentários aí se você tem alguma ação que o Barsi tem em carteira, ou me fala aí qual dessas aí que você jamais investiria. Um abraço, bons estudos e a gente se fala no próximo vídeo. Até lá!